ótima tarde para você! Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a Jaqueline Lopes, que é psicóloga perinatal. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Bruna. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer ter essa conversa contigo hoje. Jaqueline, a gente tem muitas perguntas, são muitas informações, né? E eu queria que tu descrevesse como é essa área. Então, a psicologia perinatal ainda é uma área um pouco conhecida dentro da psicologia, né? Muitos colegas, até mesmo colegas psicólogos, né? E as pessoas ainda têm poucas dúvidas a respeito da psicologia, né? Parece ser uma área nova, mas na verdade é uma área bem antiga, né? A gente já tem estudos dentro da psicologia perinatal ali pela década de 70, pela década de 80, mas foi somente em 2018 que realmente a psicologia perinatal veio com tanta evidência aqui no Brasil, que começou a divulgação nas redes sociais, né, na internet, e começaram a ter mais psicólogos com essa especialização dentro da nossa sociedade brasileira realmente, tá? A psicologia perinatal, ela é uma área que envolve todo o ciclo gravídico-puerperal, né, desde a gestação ao nascimento e o pós-parto ali da gestante, né? É isso que realmente ela trabalha e o que a gente tem buscado cada vez psicoeducar a população a respeito dessas demandas que são tão fundamentais para esse ciclo da mulher. E, na verdade, são questões psicológicas que precisam muito ser tratadas, né? Exato, né? Se a gente for pensar em fisiologia da mulher, né? Se a gente for pensar na mulher em si, há 3 períodos na vida da mulher que ela está mais propensa a desenvolver problemas psíquicos, né? Adoecimento da saúde mental, realmente, que são a adolescência ali, né? Na gestação e no climatério, que é perto da menopausa. Então, a gestação se torna, assim, um período de grande possibilidade, né? Propensão a ter o adoecimento psíquico. E todas as grávidas devem ser acompanhadas. Seria o ideal, na verdade, A indicação né? é essa. Exato, né? Eu acredito, né, não somente na gestação em si, mas é muito importante que a gente também busque esse acompanhamento ali no planejamento familiar. A gente sabe que não são todas as gestações que são planejadas, né, que a gestante vai planejar ter uma gestação, mas o ideal, falando em ideal, né, não no real, seria isso, seria que a mulher ela buscasse o auxílio psicológico antes mesmo da gestação, da primeira gestação, para conseguir ir lidando com as questões que vão surgir pela frente, né? Jaqueline, como funcionam normalmente esses atendimentos? Os atendimentos, eu particularmente, eu trabalho de forma individual, né? Eu atendo a mulher no consultório, presencial ou de forma online. Tem colegas que atendem em grupo também dentro da psicologia perinatal. Tem o chamado pré-natal psicológico, né? Que a gente pode fazer em consultas individuais com a gestante. Muitas vezes a gente chama o familiar, a gente chama o companheiro, né? Ali também, se precisar tratar alguma coisa com ele, né? Se precisar psicoeducá-lo, muitas vezes, sobre algumas questões. Mas também há a possibilidade de grupos, né? Do trabalho em grupos com gestantes, que também entra dentro do quesito do pré-natal psicológico. E dentro dessas consultas, quais são os principais temas que são abordados? É muito individual, né? Na verdade, eu acredito que depende da demanda ali do paciente, da fase que ela está, se ela está gestante, se ela está no puerpério também. Mas, normalmente, o que eu evidencio hoje no consultório, né? A paciente que procura, né? Ela já está com algum sofrimento psíquico, não seria o ideal, né? Seria que ela viesse a buscar antes, né? Terapia é algo que eu acredito que se tu já tem alguma demanda durante a tua vida, seria ideal tu já conseguir ir buscando isso com antecedência antes de chegar o momento de estresse alto ali naquele momento, né? Que tu vai buscar com emergência aquele profissional. Mas a gente vê que no consultório eu tenho muita demanda no puerpério, né? É onde eu vejo que a demanda ela cresce muito mais. Porque na gestação, mesmo sendo algo que é muito difícil para diversas mulheres, né? A gente sabe que às vezes elas não procuram, vão deixando. E o adoecimento, às vezes, ele vem ali no puerpério, porque poderia ser prevenido se tivesse sido levado isso na terapia ali na gestação mesmo. Era isso que eu ia te perguntar, se normalmente os atendimentos são após a gestação. Claro. E normalmente, então, é isso que acontece. Não, a realidade que eu vejo hoje, particularmente no consultório, é isso, né? A paciente ela já busca a terapia com algum sintoma,
com alguma dificuldade, com algum problema. Isso não digo só da gestação, mas a gente vê em todas as demandas da vida, né? A gente Com vai certeza. buscar o profissional realmente quando a gente está em sofrimento, né? Só que se a gente for pensar em prevenção, o ideal seria que buscasse antes, né? Que a psicologia perinatal tá aí para auxiliar essa gestante a prevenir esse sofrimento psíquico que pode vir ali com a gestação ou com o puerpério, que é um momento mais delicado ainda, ao meu ver. Jaqueline, e quais são as dicas principais para essa gestante que está no início da gestação para ela prevenir todos esses sofrimentos? Sim, é muito importante. Eu trabalho particularmente muito no consultório com psicoeducação, né? Entender que é tudo muito novo, né? Que a ansiedade, ela vai surgir. A ansiedade é algo natural, todos nós sentimos ansiedade. E quando a gente vai enfrentar algo novo, é natural que a gente fique ansioso, mesmo que a gente queira muito aquela situação, mesmo que a gente deseje muito aquela gestação, é algo que vai surgir novo e é natural a gente ficar ansioso, né? E se ela já tem algum quadro de ansiedade, algum quadro de depressão ao longo da vida, né, que se já foi diagnosticado aquilo, pode ser que na gestação ou ali no puerpério aquilo se evidencie. Então, o ideal seria ela ir estudando, né? Eu acredito que a psicoeducação, né, entender como que vai ser a gestação, se preparar, né, conseguir entender e se conectar com ela mesmo, muitas vezes, se acolher naquele papel novo, entender que tá normal, não tá bem o tempo todo, porque a gente tem aquele senso comum da sociedade, que a gente acredita que a gestação é um momento magnífico, né? Que é um momento lindo, que é um momento de plenitude, mas na realidade, para muitas mulheres não é. Para muitas mulheres sofrem ali no início com enjoos, né? Tem dificuldades em todas as outras áreas da vida, muitas vezes para trabalhar e necessitam realmente daquele trabalho. E a gestação, em algum momento, ela pausa aquilo, né? Ela faz com que aquilo não funcione. Dificuldades dentro dos relacionamentos também. Então, entender que é um momento que tu queres, que é um momento lindo, sim, mas que é um momento que pode te trazer algum sofrimento psíquico também. E é aquele momento que tu nota que tu deixa de ser só mulher e tu te torna mãe também, E tu né? se torna mãe, sim. E é um se tornar que vem se construindo ali ao longo daqueles 9 meses, né? Mas eu acredito ainda que a realidade se torna palpável no momento que a criança nasce e que vem aquele... Aconteceu, né? Tá Esse aqui. sentimento Exato. do puerpério. Do puerpério, né? Sim, e ali no início do puerpério, muitas mulheres, a maioria das mães, né? Elas passam pelo baby blues, que é um processo natural, que é um processo transitório, né? Que não é a depressão pós-parto em si, mas aquele processo ele não pode se concretizar, né? Ficar por muito tempo, que aí fica mais evidente que a gente tem que começar a investigar realmente uma depressão pós-parto. Eu gostaria até que tu falasse um pouco mais sobre isso. A depressão pós-parto, ela é um transtorno, né? Depressivo, e muitas vezes ele acontece ali no início da gestação, do início do puerpério. E ele tem fases? Como é que funciona? O processo depressivo, na verdade, o que acontece? Quando a paciente ela já teve algum episódio depressivo durante a vida, a possibilidade ela se aumenta, né? A possibilidade de desencadear um outro episódio depressivo ali no puerpério ou na gestação, ela fica mais evidente, né? E tem que buscar tratamento. As fases, né? O nível, o quadro depressivo é muito particular de cada mulher, né? Mas o baby blues, que a maioria das mulheres ela tem ali no puerpério, é algo transitório. Ele não fica muito mais do que 1, 2 semanas, né? A depressão a gente vê que é algo que fica mais concreto, né? O episódio depressivo, E na quais verdade. são os sintomas desse primeiro? Os sintomas são muito parecidos, de ambos, né? Uhum. Irritabilidade, tristeza, aqueles questionamentos que a gente tem, né? O que eu fiz da minha vida, o que tá acontecendo, né? Sentimento de solidão, sentimento de vazio, sentimento de abandono, muitas vezes não querer estar perto da criança também pode acontecer. São sintomas muito, muito próximos da depressão. O que diferencia o baby blues da depressão pós-parto, do episódio, né, depressivo ali, da depressão pós-parto, é o tempo, realmente, né? É entender que o baby blues é um processo transitório que vai passar, né? Que vai sentir, mas que tu vai conseguir funcionar, que tu vai conseguir fazer as demandas que tu precisa fazer ali com o teu recém-nascido, que tu vai conseguir cuidar dele e que com o tempo ele vai passar, ele não pode se concretizar. Em relação à depressão, ela é permanente?
Na verdade, não permanente, mas ela se prolonga mais, né? Sim, e se torna mais grave, né? Se a gente for pensar num episódio depressivo mesmo, né? A gente vê que realmente dependendo do nível, né? Do histórico da paciente, porque é muito individual. Porque dependendo do histórico da paciente, aquele sentimento ele se mantém concreto ali, né? Ela rígido, a gente não consegue, a paciente em si não consegue elaborar sozinho, né? Ela vai precisar de ajuda, muitas vezes vai precisar de um acompanhamento com o psiquiatra também, para entrar com a medicação, para conseguir diminuir esses sintomas e na terapia a gente conseguir entender o que está por trás disso, como que a gente vai trabalhar esses sintomas. E ainda falando sobre prevenção, Jaqueline, quais são as dicas para as gestantes para terem uma gestação mais leve? Acredito que é a psicoeducação realmente, né? Que a gente consiga pesquisar, né? Quem não tem acesso à terapia, a gente tem muito conteúdo gratuito na internet, né? A gente vai olhar podcast, vai olhar vídeo no YouTube, vai olhar sites, né? Seguir profissionais de saúde mental também, né? A gente tem hoje, sabendo filtrar, claro, né? Temos um vasto número de profissionais que trazem conteúdo gratuito para que consigam auxiliar essa gestante a ter esse processo mais tranquilo, mais leve e prevenindo, né? E prevenindo os adoecimentos psíquicos ali na frente. E seria uma rotina, na verdade, isso, né? Sim, eu acredito que toda mulher, quando está gestante, né, no início ali, a gente é muita novidade, principalmente na primeira gestação, né? A gente quer entender sobre tudo, a gente quer saber sobre o parto, sobre a amamentação, sobre a gestação, como vai ser e como que vai ser os primeiros cuidados ali com o bebê. E a gente vai pesquisando, né? E essa pesquisa é muito satisfatória, né? Encontrar profissionais que vão te auxiliar, tanto psicólogos como médicos, né? Como pediatras, consultoras de amamentação, doulas. É uma equipe em conjunto e que ela pode buscar entender melhor sobre esse processo acompanhando esses profissionais. Tá certo, Jaqueline, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a Jaqueline Lopes, que é psicóloga perinatal. Jaqueline, no primeiro bloco, a gente trouxe bastante informação, né? Sobre quais os cuidados deve ter, a prevenção, né? E o que tu me relatou foi que muitas pacientes chegam até o consultório justamente quando estão precisando desse cuidado, né? Exato, né? Hoje eu vejo que a maior dificuldade que nós, psicólogos, temos nesse sentido em relação à psicologia perinatal é isso, é que a mulher ela só chega no consultório quando já está com algum nível de sofrimento. E que se a gente puder psicoeducar essas pessoas antes, né, e trazer essa informação sobre que há profissionais dentro da psicologia perinatal disponíveis para atendê-las nesse período, profissionais especializados nessa área, né? Vai fazer com que não precise chegar a esse ponto, né? Que esse adoecimento seja evitado, esse sofrimento seja evitado muitas vezes. Isso é importante a gente destacar, né? Que tem essa área, que ela não Exato. é nova, né? Ela só precisa ser mais conhecida. E é importante as mulheres se cuidar em todas as áreas, né? Mas é um momento tão importante, tão delicado, né? Da vida da mulher. Sim, se torna um momento muito delicado, né? E se ela puder buscar ajuda, né? Conhecer, estudar, ler sobre isso, é muito importante para a mulher na gestação em si. Como essa área ela pode ajudar as mulheres nessa parte da ansiedade da espera? Então, como eu comentei ali atrás contigo, né, Bruna? A ansiedade ela é uma emoção natural que todos nós sentimos, né? E quando a gente quer algo muito, quando a gente quer muito algo, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que seja algo delicado, mesmo que a gente espere muito por aquele momento, é natural a gente se sentir ansioso, né? E a psicologia, a terapia em si, o processo terapêutico pode ajudar a paciente a lidar com os determinados sintomas que essa ansiedade vai trazer para ela, né? É muito individual também, mas a gente vê pacientes com sintomas físicos, crises de ansiedade nesse período, e a terapia vai fazer com que essa paciente consiga trabalhar esses sintomas que a ansiedade está trazendo para ela. E normalmente são os médicos que indicam a procura dessa área? São as pessoas? Como é que funciona?
Então, a gente tem uma rede de psiquiatras que normalmente eu tenho particularmente que me indicam, obstetras que indicam também o nosso trabalho, né? Mas muitos ainda não conhecem também, então se torna um pouco difícil essa indicação vindo, né? Mas, sim, ou através ali das redes sociais que vem muito, né? Em busca de conteúdo, em busca de entender o que está acontecendo, a gestante, ela vai buscar esse conhecimento e acaba chegando dentro da psicologia perinatal. Então, normalmente são amigas que indicam, Exato, assim, até exato. chegar Exato. no teu atendimento. E qual o papel do psicológico perinatal no cuidado com a saúde mental das mães e dos bebês nessa parte? Então, é esse cuidado de não só prevenção, né? Mas o cuidado de evitar o adoecimento mais grave. A gente sabe que quando a mulher, ela cientificamente já é comprovado, né? Que quando a gestante, ela tá com uma alteração significativa, né? Um processo depressivo, uma ansiedade muito grande, né? Da gestação ou ali no puerpério, é passado para essa criança, né? Na gestação ali através do cordão umbilical, é passado esses hormônios, né? O nível de cortisol aumenta e é transmitido através do cordão umbilical e no aleitamento materno, né? Essa criança, não é que essa criança ela vá desenvolver algum transtorno mental, mas ela fica muito mais propensa a desenvolver isso ao longo da vida. Comparando com uma criança que não teve a mãe doente, né? Que não teve a mãe em sofrimento ali psíquico, se um fator estressante acontecer na vida dessa criança, ela vai ficar muito mais propensa a desenvolver um transtorno psicológico. Então, esse é o cuidado que o psicólogo tem com um bebê. E é o paciente secundário, né, que a gente chama, porque a mãe ela vai estar ali como paciente primário, mas o bebê se torna o paciente secundário, né, que é através dos cuidados ali com a mãe que a gente vai trazer essa prevenção também para o bebezinho. E normalmente, Jaqueline, essas mães, elas têm essa noção de estar passando tudo isso para os filhos? Não, é muito como eu te disse, né? A área ainda é muito pouco conhecida, né? Pouco divulgada. Então, esses artigos que são publicados, né? Essas evidências que a gente busca, os profissionais da área da psicologia buscam, às vezes fica pouco acesso, né, ao público geral e não tem esse conhecimento. Então, é muito importante frisar para essas mães que realmente tudo que a gente sente, o bebê sente, né? Não tudo, claro, né? Popularmente falando, exato, né? Exato, em né? relação ao sofrimento, essa parte. Sim, quando a pessoa está doente, né? Quando a pessoa está num processo depressivo, num processo mais grave de sofrimento, o nível dos hormônios ele aumenta e é excretado, né? Pelo cordão umbilical e pelo aleitamento materno. E Jaqueline, quais são as principais técnicas de intervenção utilizadas na psicologia perinatal? Então, a psicologia perinatal ela é uma área, né? A técnica, a intervenção utilizada vai depender de cada profissional dentro da abordagem que trabalha. Quando surgiu a psicologia perinatal aqui no Brasil, na verdade, a maioria dos profissionais que estudavam eram psicanalistas, né? Depois, ali por 2007, 2018, foi abrindo para outras abordagens também entrar nesse estudo. Eu, particularmente, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e as técnicas que eu utilizo com as minhas pacientes gestantes puérperas, né, são as técnicas dentro da TCC que eu utilizo com pacientes também que não estão gestantes, que não estão nesse processo, né. São técnicas de reestruturação de pensamentos, reestruturação cognitiva, técnicas comportamentais, mas isso vai ser escolhido por cada profissional e por cada abordagem que esse profissional trabalha. Como os parceiros podem ser incluídos no processo de atendimento dessas mulheres? Sim, como eu disse, a gente também trabalha em grupos, né, onde eles podem ser incluídos ali junto com a família, mas também nesse processo do consultório, muitas vezes, né, há profissionais que fazem em conjunto o atendimento, há profissionais que preferem fazer individual. Eu acho que isso é muito particular de cada profissional, mas eu normalmente eu tô atendendo ali a gestante, né, ou a puérpera, tá com alguma dificuldade, tá com alguma falta ali de comunicação com o parceiro, ele não tá conseguindo entender, eu costumo chamá-lo no consultório para ter uma conversa, para tentar entender melhor, né, para psicoeducá-lo muitas vezes, né, através de materiais também. Normalmente a gente indica materiais para essa gestante, né, ou para essa puérpera ler, passar para o parceiro, né, trazer conteúdos para ele também.
estar por dentro desse processo e, claro, sempre indicando terapia, se for possível, dentro daquela realidade deles. E acontece também da mãe e do pai procurar nesses momentos juntos? Exato, né? Aí vai de cada profissional também, Claro. né? Vai entender que o parceiro ele vai precisar ter acompanhamento individual com algum profissional e a mãe com psicólogo ali, que ela já estava em acompanhamento. Mas é importante, né? É importante se os dois estão em em sofrimento. relação aos dois juntos procurar Com o mesmo profissional? isso mesmo, profissional, o atendimento. Sim, acontece, né? Claro, mas vai do profissional. Eu, particularmente, eu não atendo terapia de casal, né? Quando querem fazer a terapia de casal. Mas, normalmente, eu indico para algum colega ali que esteja apto, né? Para conseguir fazer esse direcionamento com esse casal. Acaba que fica individualizado a parte Exato. do homem e da mulher. Sim, mas também há a possibilidade de um terapeuta de casal atendê-los dois, né? Mas aí já foge um pouquinho da área perinatal. Isso, é isso que eu ia perguntar, porque aí não vai encaixar na área perinatal, né? Isso, aí entra ali na área de terapia de casal, realmente, né? Jaqueline, e como o teu trabalho pode ajudar as mulheres que enfrentam as dificuldades na amamentação? Acredito que com a psicoeducação também, né, Bruna? Sobre o que eu falei ali atrás, sobre pesquisar, sobre entender e principalmente entender que a amamentação não é algo instintivo, né? Como a gente vê muito no senso comum sendo falado, né? A mulher sabe amamentar. Não, a mulher não sabe amamentar, né? Claro que tem muitas mulheres que têm facilidade, mas a gente tem tanta informação hoje, a gente tem tanta rede, né, de apoio. Não digo só rede de apoio de família, mas eu digo rede de apoio de profissionais também, que estão aptos a nos auxiliar. Que consiga trazer isso para essa mulher, trazer e acolhê-la, né? Nesse sentido, que ela possa se acolher também e entender que talvez ela vai enfrentar dificuldades, mas que aquilo não significa que ela não vai conseguir. E na era que a gente está vivendo, Jaqueline, a internet, ela dificulta muito também. Além de ajudar, ela dificulta. Eu digo em relação à parte da gestação maravilhosa, Das comparações do corpo maravilhoso, de amamentação, né? Que está tudo. Como dificulta para ti, no teu consultório, essas comparações? Exato. Isso eu acho que é muito importante ser falado também, né? Porque a gente vê 1/3 da vida da pessoa ali, menos do que isso, né? Nas redes sociais. Mas entender que para a pessoa chegar naquele momento, talvez ela tenha passado dificuldades ou não tenha, mas que é muito individual e acolher a si mesmo, né? Entender que a minha vida, a minha amamentação talvez vai ser diferente da tua vai ser diferente da tua prima, da tua tia, da tua irmã, vai ser diferente de outras pessoas. E é o teu processo, né? Que talvez tu não goste de amamentar e entender que és tu, és única, né? E o teu processo com o teu filho vai ser único também, esse teu processo de maternar, que a amamentação tá incluída nele. E na verdade, a gente vive com muitas comparações, mas realmente neste ponto da gestação é um momento que existe muita comparação, né? E as pessoas, de repente, podem se perder nesse sentido e sofrerem mais, né? Exato, porque essas comparações às vezes trazem esse sentimento de ansiedade mesmo, vem a ansiedade ali, né? Por não estar conseguindo, por estar se culpando, vem a frustração, vem a criação de expectativas exacerbadas muitas vezes, né? Expectativas que talvez sejam reais para ti, mas que não sejam reais para mim. Aí eu coloco aquela expectativa toda em cima de uma amamentação e quando eu não consigo por determinados fatores, eu vou me frustrar. E aquele sentimento ele vai ficar se concretizando e pode desencadear outros sintomas mais graves, né? Então, realmente é muito importante procurar um profissional adequado para essa área, né? Para esse momento da vida da gestante e prevenir tantas coisas, né? Exato, não é importante que com esse acesso à informação que a gente tem hoje, a gente consiga também ir nichando, né, essa rede de apoio, que eu falo que os profissionais, a equipe multidisciplinar que vai atender essa paciente, que vai atender essa gestante, é uma rede de apoio, né? Porque muitas vezes tu não tem um familiar, tu estás longe da tua família, tu não estás na tua cidade e tu não tem uma rede de apoio familiar, mas que tu pode ter essa rede de apoio através de profissionais que tu acompanha também e que te acompanham. Eu quero te agradecer, Jaqueline, o programa está chegando ao fim, mas foi muito bom essa conversa, foi muito boa e trazer mais informações sobre essa área que ainda precisa ser bastante conhecida, né? Claro, Bruna, muito obrigada. Eu que te agradeço a oportunidade. Sim, a gente tem que trazer mais informação, sim, para as nossas gestantes, né, para as nossas puérperas e entender que elas podem, sim, buscar ajuda e que tem uma área dentro da psicologia exclusiva para elas.
Muito obrigada, Jaqueline. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o Instagram bruna.cantalupe. Importante lembrar também sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.